Com alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Poder sentar. Quero louvar a Deus pela oportunidade facultada a mim de poder estar na casa de Deus, o adorando com a igreja do Senhor, bem como agradecido a Deus também pelo privilégio de poder ser útil à sua obra e ministrar a sua palavra. Ao nosso pastor Arnóbio Tavares, pela confiança, ao pastor Hernande Peixoto, por nos dar a oportunidade de aqui estar para falar o que Deus colocou no meu coração. Aos meus companheiros, a igreja do Senhor, que Deus, de forma grandiosa, vos abençoe. Abacuque, capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque. Estamos em um culto de cunho administrativo. Ainda irá proceder com a parte que compete a este momento. Porém, antes, vamos meditar nesse texto, versículos de 1 ao 4. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Você pode dizer amém? Amados, o livro em apreço traz aquilo que o profeta, na época do seu ministério, notificou. O contexto histórico nos aponta que a situação de Israel, povo de Deus, não era das melhores. Duas nações anteriormente brigavam pelo domínio da região, a saber, a Assíria e o Egito. Na época, Josias reinava sobre o Judá, e houve aquele período da restauração do culto, onde se voltou a comemorar a Páscoa, que há muito tempo não se fazia. O povo, por desobediência, estava indo para o cativeiro, apesar que Deus advertiu o povo por meio do profeta Jeremias, de modo que Deus disse que os caldeus os levariam para a Babilônia, pela desobediência, pelo pecado, porque o povo havia ferido as leis de Deus, a santidade de Deus, adorado aos deuses das nações. E assim o Senhor estaria suscitando os babilônios
Abacuque, contemporâneo de Jeremias, vai presenciar, porém chamado com uma visão de Deus para denunciar, para anunciar a destruição dos caldeus. No entanto, queridos, havia uma sentença promulgada, e Abacuque não compreendia ao todo qual era o propósito divino, e começou a questionar. Se vocês observarem, o capítulo 1 tem 7 interrogações, e ele começa mais ou menos assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não ouvirás? Até quando eu gritarei violência e o Senhor não salvará? Porque na ideia primitiva de Abacuque, era que não concebia que uma nação ímpia, como era a Babilônia, pudesse punir um povo de Judá, que era uma nação justa. E ele questionou. Mas o versículo 5 do capítulo 1 nos traz uma luz. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Era Deus levantando, porque nesse particular, enquanto a Síria e o Egito brigavam, Faraó Neco conseguiu matar o rei Josias lá no vale do Megido ou Megido, chamada Batalha de Carquemis ou Carquemes, e colocou sobre Judá o filho de Josias, por nome de Joacás, que permaneceu apenas 3 meses, sendo destituído e substituído por Jeoaquim. É quando acontece a primeira invasão de Nabucodonosor, que enviou o chefe do seu exército, por nome de Nebuzaradã, e levou jovens nobres para a Babilônia. Abacuque assistiu isso de perto, ao ponto de se posicionar. E o capítulo 2 nos faz compreender que ele disse: agora eu me colocarei na torre de vigia, vou me apresentar e vigiarei, para ver o que fala comigo. E quando eu for arguido, questionado, eu responderei. Foi quando Deus entrou em cena e disse: escreve, Abacuque, a visão. Agora, não escreva em letras pequenas, torna bem legível. Eu vejo aqui uma espécie de outdoor, porque ele disse: aquele que passar correndo, ele também possa ler. Lê o quê? Que a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim ela não falhará. Se tardar, espera-o certamente.
ela virá. Glória a Deus. Depois de tudo isso, e Abacuque será o primeiro homem que depois, na sua fala, Paulo, em Romanos, ratifica, e depois o escritor aos Hebreus, de que o justo, ele não vive por aquilo que aparenta, ele não anda por vista. O justo, ele vive pela fé. Glória a Deus. Essa é a tônica da reforma protestante. Lá no século XVI, quando Martinho Lutero compreende que as vendas de indulgências, que a doutrina do purgatório, que aquilo que o catolicismo romano ensinava, não tinha validade alguma diante das Escrituras. E quando o escritor aos Hebreus fala, ele ainda complementa dizendo que aquele que recuar, que a alma que recuar, Deus não tem prazer nele. Glória a Deus. Abacuque resolve orar, mesmo não compreendendo muito, embora Deus lhe respondeu muitas das perguntas. E é aqui que eu quero falar sobre o avivamento e os seus elementos. Glória a Deus. O que nós extraímos deste livro estão voltados para um avivamento espiritual. Aquilo que nos faz crescer e que de tanto nós carecemos. O que Deus transmite a este profeta sobre avivamento é de grande peso espiritual. E nós precisamos, como igreja, se apossar disto. Claro que o ambiente em que o profeta Abacuque escreveu o seu livro foi um pouquinho antes de acontecer pelos babilônios a invasão de modo mais completa, porque houve depois outras duas invasões, foram em 3 etapas. Abacuque profetizou um pouco antes, porque ouvia Jeremias falar que Deus os levaria, e eles passariam 70 anos, tudo pela desobediência. Onde há desobediência, onde há frieza espiritual, onde há o pecado estampado, quando falta vida e unção, aleluia, é hora de nós reconhecermos que precisamos de um reavivamento urgente. E o avivamento primeiro, ele é pessoal. É quando eu compreendo a necessidade de buscar em Deus. E depois de me atingir pessoalmente, isto é contagiante, aí atinge a coletividade. Mas tem que começar por cada um de nós. Quem precisa de avivamento nessa história? Nós, a igreja. Parece que você fica de fora. Quem precisa? Eu. Sou eu. E ele resolve orar. E a sua oração é diferente. Porque torna-se uma poesia literária. E diz um comentarista que é a coisa mais bela na cultura judaica jamais vista. A versão internacional diz
Ouvi, Senhor, as tuas declarações e fiquei alarmado. Primeiro elemento, a palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. João capítulo 17, versículo 17. Jesus, nas últimas declarações com o seu colégio apostólico, antes de ir à cruz, ele fez uma oração, depois de ensinar, de exortar, de falar que voltaria para eles, que enviaria o Espírito Santo, que não nos deixaria órfãos, que ninguém turbasse o coração, que crescem em Deus, cresce nele, que Ele era o caminho, que Ele era a verdade, que Ele era a vida. Ele fez oração ao Pai pelos discípulos e disse: não quero que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, verso 9. Como purificará o homem o seu caminho? Ele mesmo responde: conforme a tua palavra. Verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não há avivamento, não há fervor espiritual, não há um mover sobrenatural de Deus na terra, se não for por meio da igreja. E o primeiro elemento que a igreja precisa utilizar é a palavra. Foi a primeira coisa que Josias fez quando resolveu buscar o Senhor. Assumiu o trono aos 8 anos, mas aos 16 se preocupou. O sacerdote achou o livro da lei, que há muito tempo não era lido. Afinal de contas, tanto o pai de Josias quanto o avô foram reis perversos. Fecharam a porta do templo, proibiram a adoração, não havia sacrifício ao Deus de Israel. Josias, diferente do pai e do avô, e abre um parêntese, querer colocar a culpa na família, na criação, aleluia, isto não tem respaldo. Quando eu me predisponho individualmente, independente do contexto e do ambiente que eu vivo, claro que há uma influência muito grande, mas quando eu me predisponho, independente do ambiente, eu consigo fazer diferente. Qualquer crente avivado, em qualquer ambiente, muda o lugar. Glória a Deus. Quando leram o livro da lei, Josias rasgou as vestes, se prostrou, temeu e tremeu. Mandou buscar a profetisa Ulda. E Deus falou por meio da profetisa, dizendo que não seria nos dias de Josias que o mal viria. Deus não permitiria, aleluia. Josias, em todo o seu tempo, experimentou a paz, a tranquilidade, a proteção, a segurança, aleluia, e um poderoso avivamento religioso dos seus dias. Glória a Deus.
Deus não permitirá, queridos, quando nós nos colocamos diante dele de verdade, aleluia, embasado na obediência à sua palavra, venha o que vier, aconteça o que acontecer, você não será atingido. Além de ouvir a tua palavra, Senhor, eu temi. Segundo elemento, o temor do Senhor. E disse o sábio Salomão: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E temer aqui não é ter medo. Temer aqui é reverência. Temer aqui é zelo. Temer aqui, aleluia, é reconhecer que o Senhor, Ele faz, que o Senhor é dominador, que o Senhor manda no céu, manda na terra. Glória a Deus. Estamos vivendo uma época, pastor Hernando, mais do que ninguém sabe disso, de falta de temor terrível. Já não mais reverenciamos o que é sagrado. Já não mais temos zelo com aquilo que é de Deus. Já não mais respeitamos a autoridade e a unção do profeta de Deus, do homem de Deus. Falamos à torta e à direita. Essa falta de temor nos tira o fervor espiritual. Essa falta de temor nos leva à frieza e à fraqueza. E muitas vezes você não compreende o que está acontecendo. É a falta de temor na sua vida. Por isso esse elemento foi importantíssimo. Não é eu só ouvir a palavra. Esta palavra em mim tem que gerar temor. O temor me conduz à obediência, me conduz ao caminho da verdade. Glória a Deus. Foi quando ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E não só aviva no meio dos anos, mas a notifica também. Mas lembra-te da tua misericórdia no dia da tua ira. Glória a Deus. Chegará o dia que o amor de Deus dará lugar à sua justiça. O que aplacou a justa ira de Deus foi Cristo no Calvário, mas a porta da graça fechará. Aleluia! Que o Senhor use de misericórdia. E a misericórdia, aleluia, a etimologia desse termo vem de duas palavras latinas, miséria e cardia. É quando Deus resolve colocar no coração o estado de miserabilidade do homem. É quando gera a sua compaixão para conosco. O terceiro elemento são as misericórdias. E disse Jeremias em Lamentações, nesse mesmo contexto histórico: as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E elas não têm fim. Porque você pensa que estar aqui, estar de pé, sabe o que sabe, tem o que tem. Mérito algum, querido. É a misericórdia dele. Não se ache, não. Tudo que temos, sabemos onde estamos, mesmo diante das circunstâncias adversas, aleluia, mas Ele nos mantém de pé, porque é misericordioso.
isto perpassa gerações. Glória a Deus. O quarto e último elemento, quarto e quinto últimos elementos, é a oração e o louvor. Quando ele disse: Deus veio de Temã, o santo monte de Parã, aleluia. Muitos comentaristas concordam que há aqui uma inferência ao Êxodo, quando Deus tirou Israel do Egito, cuidou de Israel durante todo o período da peregrinação, agiu, revelou o seu poder, a sua glória, mostrou os seus prodígios. Mas ele disse: a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão. Ali estava o esconderijo. Tem uma versão que diz: ali estava o seu poder. E quando isso se manifestou, aleluia, quando Abacuque resolveu adorar, aleluia, o último elemento aqui é adoração profunda, glória a Deus. E observe a partir do versículo 5 que diz: adiante dele ia a peste, raios de fogo, aleluia, sob os seus pés. Ele parou e mediu a terra, olhou, separou as nações, os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram e o andar eterno é seu. Os montes viram e tremeram, o sol e a lua pararam nas montanhas. A ele compreende o que ele disse no versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E ele termina dizendo: Jeová, o Senhor é a minha força. Aleluia, de questionar, ele saiu, aleluia, para compreender que Deus é sua fortaleza, que Deus não abandona, que Deus ele cuida e que nós precisamos nos manter avivados diante dele. Deus abençoe.